E aí pessoal, tudo bem? Professor Robert Galvão na área e nós vamos iniciar uma aula sobre pré-história. Bom, esse nome pré-história eu não gosto muito dele, ele é um termo pejorativo. Por quê? Pré-história é aquilo tudo que vem antes da escrita. Por exemplo, a partir da escrita é história, antes disso é pré-história. Isso dá é um termo. Isso não está escrito é pré-história. É um termo assim pejorativo. Você pode analisar, por exemplo, para questionar, né? As tribos indígenas que existem hoje, que tem tribos isoladas que não tem escrita lá, eles não têm escrita. Eles vivem na pré-história. E quando nós somos bebês, quando nós somos crianças que nós não sabemos escrever, nós vivemos na pré-história? Não, cada um de nós tem a sua própria história. Nós vivemos uma história e temos a nossa própria história. Mas e esse período que vai de 3,5 milhões a 2 milhões de anos atrás? Bom, não, como não existe a escrita, né? Não tem como nós saber como o homem dessa época pensava. Mas nós podemos estudar a sociedade, o que eles deixaram para a posteridade. Mas aí você pergunta, como é que a gente vai saber como esses povos viviam? Bom, para isso nós temos os paleontólogos, os arqueólogos que vão analisar os rastros desse povo e analisar como eles viviam. E para isso, cada dente, cada pequena coisa vai ser muito útil para compor a história desse povo. Bom, nós vamos dividir a nossa aula em 3 momentos. O primeiro, o paleolítico, o neolítico e a idade dos metais. Bom, no paleolítico nós sabemos que os povos da pré-história já tinham conhecimento sobre fogo e que era muito importante porque o fogo ele aquece, ele oferecia proteção e ajudava muito. E esses povos, eles eram nômades. Eles estavam em um estado de sobrevivência, eles precisavam caçar e sempre se movimentar para poder sobreviver. Nessa época também já se iniciou uma divisão. Por exemplo, o homem foi analisado que o homem tinha mais capacidade para caça, para lutar, então ele ia caçar, buscar alimentos. Aí já a mulher, ela ficava e cuidava das crianças, cuidava da cabana, do acampamento e costurava as roupas. Tinha um trabalho muito importante. Supõe-se que os primeiros sacerdotes nessa sociedade eram mulheres, não homens. E, bom, o osso mais antigo que existe, que se tem, foi encontrado na África. E o osso humano. Então, por isso vem aquele termo, né? A grande mãe África. Então, daí nós entendemos que o ser humano saiu da África e começou a povoar outros locais. Avançou para outras regiões, como a Ásia, a Europa. E devido a alterações climáticas, o mundo começou a esfriar muito. Muito diferente do que está acontecendo hoje. Hoje está esquentando. Mas nessa época existe um resfriamento tão grande que o mar congelou. E as pessoas que estavam na Ásia puderam caminhar até em direção à América. E depois desse período de alterações climáticas, o mundo começou a esquentar novamente e estabilizou. Essa estabilização permitiu que o homem ele pudesse ficar mais tempo no local. Teve as frutas
o ser humano começou a viver bastante de frutas, porque nesse momento que a terra tá mais agradável viver nessa época, o homem começou a se sedentarizar, começaram a ficar mais em um local. E uma grande descoberta foi, talvez mais importante que o fogo, foi que eles começaram a perceber que quando eles comiam frutas e deixavam cair em determinado local, as plantas, né, as plantas começaram a crescer perto daqueles locais. Então foi descoberta a agricultura. E nesse momento é que vem aí o Neolítico, né? Eu não falei antes, mas o Paleolítico é a idade da Pedra Velha e o Neolítico é a idade da Pedra Nova. Ou seja, com a sedentarização do homem, o homem começou a ficar em em um local parado, né? Em um local, como hoje, os sedentários ficam muito tempo parados em um local. Então os homens não precisavam mais caçar tanto, porque com a agricultura eles caçavam, mas tinham aquele alimento, então eles não precisavam se preocupar tanto com a caça. Então o que aconteceu com o homem? Ele começou a ficar mais tempo nas aldeias, né, nas cabanas, e como os homens ficaram mais tempo, eles começaram a oprimir mais as mulheres. As mulheres eram muito importantes, então eles começaram a oprimir mais para não, tirando, eles queriam submeter mais as mulheres ao seu poder. Então, nessa época houve mesmo as divisões de trabalho e também a domesticação de animais. Como eles tinham mais frutas, eles começaram a perceber que animais poderiam ser dóceis, oferecendo frutas, então eles domesticavam os animais. E como eles tinham mais tempo, né? Antes dependiam muito disso para sobreviver, agora eles têm mais tempo. Agora eles podem observar as estrelas e observando as estrelas eles percebem que em determinados pontos, quando as estrelas estão em determinadas posições, determinada fruta nasce e determinadas frutas não nascem. Ou seja, a astrologia foi muito importante porque isso falava muito, influenciava muito a comida, se as plantas iam crescer ou não. E era super importante para essa sociedade. Já a próxima fase é a idade dos metais. Os metais vêm de rochas, que eles são extraídos através de rochas. Isso aqui eles têm que colocar sob um calor muito grande. E até derreter, né? Tirar todo o metal, eles possam modelar esse metal para se produzir a espada e outros metais mais resistentes. A espada é uma delas. Armas, mas também ferramentas para agricultura e coisas que seriam mais resistentes. Então, a partir daí, achei a idade dos metais é a última, mas mais uns 7.000 anos que a escrita vai ser encontrada depois. Então, isso já depois que a escrita é encontrada, a pré-história se encerra aí. Mas todo esse momento, esses 3 grandes momentos são o da pré-história. Boa noite.